Hello everyone, welcome to Sampa Church Online. If you knows me, my name is Beto Oliveira. I'm in the part of the worship team in the Sampa Church. So guys, so every Sunday we get some few songs and worship together. And but before we start, I'm encourage you for the take the Sampa Church link and send in your social media and your WhatsApp. Okay, so today in the online, okay, but the next Sunday we go in-person church, okay? And if you know the address, just go to the Sampa Church, the website, and then in Facebook too, and you can take the new address. And if we can come together and call in your friends, call your family, and come enjoy. Amen? Let's go pray. Lord Jesus, and the sweet God, and I'm here, Father, to send my heart to you. I'm here, Father, to take my instrument, take the songs, and then put it together, Lord, my voice, and then put it together, all of my brother and sister together voice. And we send it to you, Lord, and all glory, all adore you, Lord Jesus. We send it to you, Father. You are the God, you are the King, you are the Majesty, Father. And Lord Jesus, and we give you praise. And continue blessing, Lord Jesus, our family, our friends, our house, our job, everything, Lord Jesus. Open the doors, Lord Jesus. Send in your blessings and my praise to you. And in Jesus' name, amen. Let's go sing, let's go enjoy and worship.
receive my worship, all of my worship.
altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing it now. Is your breath and our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. Is your breath and our lungs, so we pour out our praise to only. Sing it all together. We give life. You give life.
Hello and welcome again to Sampa Church Online. Oi, gente, bem-vindos novamente a Sampa Church, aqui na internet. I want to just quickly remind you that next Sunday we'll be meeting again in person at 11 a.m. at the Trip Hotel. Estou aqui para lembrar vocês, hein? Na semana que vem, estaremos juntos de novo, reunião presencial às 11 horas, lá no Trip Hotel. And if you need the address or directions, you can check the website or our Facebook page. E se você precisa saber como chegar lá, pode checar o endereço no Facebook ou então no website da igreja. Over the past couple of weeks, we've been talking about this idea of united and how we as Christians need to be united together. Nas últimas semanas, a gente tem falado sobre união, unidade, e a respeito de como nós, como cristãos, devemos caminhar em unidade. So if you've missed any of those messages, I would encourage you to go back onto our Facebook page and watch those. Se você perdeu alguma das mensagens, eu quero realmente encorajar você a ir lá na nossa página do Facebook e começar essa jornada para caminhar em unidade. Vai ser maravilhoso. Nothing is more harmful to Christianity than when Christians are divided. Olha, gente, nada é mais perigoso para o cristianismo do que quando nós mesmos, os cristãos, vivemos em divisão. I want us to look at Romans chapter 15, verse 5 through 7. And here Paul is praying a similar prayer that Jesus has prayed that we looked at last week. Eu quero olhar com vocês aqui em Romanos, capítulo 15, dos versos 5 a 7. E aqui agora é Paulo orando, uma oração bem parecida com aquela que Jesus orou em João 17. It says this, "May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God." E esse texto fala assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles, o mesmo espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. This is Paul praying for us that we would think the same things and say the same things. Este é Paulo orando por nós para que a gente possa pensar as mesmas coisas e também, consequentemente, dizer as mesmas coisas. And the reason or the purpose for this is so that we can bring praise to God. E a razão disso tudo é para que a gente possa realmente trazer louvor para o nome de Deus. So this includes people in your own church and in other churches. Então, isso inclui as pessoas da sua igreja e também as pessoas de outras igrejas. I think our enemy wants to divide us, and division always makes us weak. Eu penso que o nosso inimigo quer nos dividir, e a divisão sempre nos enfraquece. And in John 17, here's the prayer that Jesus prays. "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one." E aqui está a oração que eu disse antes, que Jesus orou.
Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu estou em ti, Pai. Que eles sejam também em nós, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Other Christians are not the enemy, but we do have a common enemy. Os outros cristãos não são os nossos inimigos, mas nós realmente temos um inimigo comum. Our spiritual enemy wants to steal the unity of Christians. E o nosso inimigo espiritual quer roubar a nossa unidade, a unidade dos cristãos. Our spiritual enemy wants to kill the power that we get from our unity. Nosso inimigo espiritual quer matar o poder que vem da unidade, que nos coloca nessa posição de autoridade. Our spiritual enemy wants to steal our credibility that comes from our unity. O nosso inimigo espiritual quer roubar a nossa credibilidade, que está baseada na nossa unidade. We need each other. Nós necessitamos uns dos outros. I want to try to show you something, and hopefully it will show up on your screen. Eu quero tentar mostrar alguma coisa aqui para vocês, e eu espero que vocês possam ver bem aí na tela, na minha mão, tá vendo? Can you tell what this is? Você pode me dizer o que é essa pecinha vermelha aí? It's a Lego piece. Isso é um pedaço daquele brinquedinho, o Lego. I saw someone recently talk about this, how we spend most of our life trying to be like this piece of Lego. E eu ouvi alguém dizendo esses dias como muitas vezes a gente tenta viver a nossa vida como fosse esse pedacinho, dessa pecinha de Lego. Oh, look at me, I'm real shiny and my edges are real sharp. Olha para mim, eu estou aqui, realmente, sou uma peça muito brilhante e todas as minhas pontas são realmente bem contornadas, bem formadas. I might be the best Lego ever created. Eu posso ser a melhor peça que o criador das peças do Lego já criou. But we all know that this is not at all what Legos were created for. Mas isso jamais substituiria a razão pela qual a peça do Lego foi criada. When Legos are united together, they can become something really beautiful. Quando as peças do Lego são colocadas juntas, elas podem realmente mostrar uma criação muito melhor do que quando sozinhas. But even then, sometimes we still say, well, I want to be the piece that's in the front. Mas muitas vezes ainda assim a gente diz assim, olha, eu quero ser essa pecinha que se destaca, ficando na frente das outras. Or I want to be the piece that sticks out that everybody sees all the time. Ah, eu quero ser a pecinha que fica bem lá em cima, onde todo mundo pode ver, como se fosse a antena da Paulista. But each piece has a role to play, and when it plays its role correctly, it makes something beautiful. Mas cada pecinha tem o seu trabalho a fazer. E quando essa pecinha desempenha o seu papel, constrói um todo que é maravilhoso. I think the same thing is true for us as people. Eu acredito que o mesmo acontece conosco como pessoas. As Christians, we need each other. Como cristãos, nós necessitamos uns dos outros. There are certain things that you're good at that I'm not, and there's things that I'm good at that you're not. Há certas coisas que você é muito bom
e eu não sou, e há coisas que eu sou bom e você não é bom a respeito dessas coisas. And when we work together, we can create something beautiful. E aí, então, quando a gente trabalha junto, nós criamos algo maravilhoso, como se fosse a Mona Lisa. Let's look at Romans chapter 12, verse 4 and 5, where it says, "For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others." Vamos dar uma olhada em Romanos 12, versículo 4 e 5. Está escrito assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. What this is saying is that your body isn't made up of a bunch of mouths. Isso não está dizendo que o seu corpo é construído só de uma parte chamada boca. Or you can't use your eye to be a mouth. Você não pode usar, por exemplo, o seu olho para ser uma boca. But each part of your body has a function and something that it's good at. Mas cada parte do seu corpo tem uma função para a qual ele foi designado a servir e a ser. The same thing is true for us as a church. Each of us have something, a function that we are really good at. E todos nós, da mesma maneira como igreja, temos uma função e temos algo que somos muito bons para fazer dentro dessa função que é necessária ao corpo. And we all belong to each other. We are part of something bigger than ourselves. E todos nós pertencemos uns aos outros e estamos construindo juntos algo que é muito maior do que nós mesmos. I think this is really important to understand. Unity is not the same as uniformity. Eu acho que é muito importante entender isso. Unidade não é o mesmo que uniformidade. We have strength in our differences. Nós temos realmente poder em nossas diferenças. And it takes all kinds to reach all kinds. This is true for people and for churches. É necessário todos os tipos ou estilos diferentes para alcançar os estilos e tipos diferentes. Isso é a verdade a respeito de igrejas, ou melhor, de pessoas e de igrejas também. There's probably a lot of churches in the city that I could highlight, but I want to talk about 3 for just a moment. Eu teria aqui capacidade de falar de muitas igrejas destacando-as, mas eu quero falar por um pouco de tempo a respeito de 3 só. If you were around before the pandemic, you might remember that we met in the same building with a church called IBNU. Se você estava conosco, tendo comunhão na igreja antes da pandemia, vocês se lembram que a gente se reunia num lugar onde também estava reunida a IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. Lembra? This church preaches the gospel and we are in ministry together. E essa igreja prega o evangelho de Jesus Cristo e nós estamos trabalhando no ministério juntos. There's another English-speaking church in the city called Calvary International Church. E tem uma outra igreja internacional na cidade chamada Igreja Internacional do Calvário. This is a great church that also preaches the gospel. We are in ministry together. E essa é uma outra igreja que prega o evangelho e nós estamos lado a lado pregando o evangelho.
There's actually another church, an English-speaking church that's closer to the center of the city. E ainda há uma terceira igreja que eu quero mencionar aqui, que está bem perto, lá do centro da cidade. And the name of the church is Fellowship Community Church. E o nome da igreja é Igreja da Comunidade da Comunhão. Igreja Comunidade da Comunhão. So I just want you to know that these churches, we should be praying for them, we should encourage them, and we should be supporting them. Então, eu quero que você saiba que, quanto a essas igrejas, o que devemos fazer é orar por elas, encorajá-las e estar junto a elas, orando e apoiando os seus ministérios. These are not the only churches that we should be believing in and supporting, but we only have time to talk about a few. Essas não são as únicas igrejas que a gente deveria fazer isso que eu acabei de falar agora, mas por questão de restrições de tempo, nós estamos mencionando essas três. We should be for other Christians and we should be for other churches. Então, nós devemos nos posicionar a favor de outros cristãos e também a favor de outras igrejas. If there is a church that ever says something crazy like maybe Jesus was a sinner, we'll say that that's wrong. But in general, we should be supporting other churches. Se tem alguma igreja aí meio pirada, maluca, que diz que Jesus foi um pecador, nós não vamos caminhar junto com essa ideia, mas de maneira geral, nós vamos realmente caminhar junto com todas as igrejas que estão caminhando na verdade do Evangelho. If they do church different than us, different is okay. We need each other. E se eles praticam um estilo de igreja que é diferente do nosso, a diferença é saudável. Necessitamos uns dos outros. When we have unity, the world can see God's love. Quando nós andamos em unidade, o mundo pode ver o amor de Deus. In Romans chapter 15, verse 6, it says, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Em Romanos 15, 7, está escrito assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. This idea of accept, I think, is really interesting and beautiful. It's about receiving with open arms. Essa ideia de aceitar é realmente muito interessante. É a ideia de realmente abrir os braços para receber alguém no seu convívio. So maybe you're asking, okay, well, how did Christ accept us? Então, talvez você pergunte para mim, espera aí, Bob, como é que foi que Cristo nos aceitou? Romans 5:8 tells us, but God demonstrates his own love for us in this, while we were sinners, Christ died for us. E eu respondo a você com este versículo de Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Before we were in agreement with Christ, Christ accepted us. Ainda antes que a gente tivesse qualquer concordância com Cristo, ele nos aceitou. Before we were perfect, Christ accepted us. Antes que a gente fosse perfeito, ele nos aceitou. Even now, when we are not yet perfect, Christ accepts us. E mesmo agora, quando a nossa performance própria não mostra a nós que somos perfeitos nele, mesmo assim, Cristo nos aceita. This is how we are to be with other believers. E esta
é a maneira que a gente deve agir e tratar os outros cristãos que são os nossos irmãos no Senhor Jesus. Instead of the church being known for what it's against, I think the church should be known for what it's for. Ao invés da igreja ser conhecida pelo que somos contra, pelo que discordamos, devemos ser conhecidos pelo que somos a favor. In John chapter 13, verse 34, it says, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Em João 13, versículos 34 e 35, está escrito assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. With unity, we can do more. Em unidade, nós podemos ir muito mais longe e fazer muito mais. So I think some of my Brazilian friends always make fun of me because I don't really understand everything about soccer. Oh, excuse me, football. Eu quero dizer para vocês aqui que os meus amigos brasileiros, às vezes tiram sarro de mim, porque eu não entendo muito a respeito do futebol, soccer, futebol. Você vê que eu não entendo. But there is one thing that I do know. What I know is each team wears its own jersey or uniform. Mas uma coisa eu sei, é que cada time tem a sua própria camisa desportiva. And each person that has on the same shirt, they all have the same desire and plan. They want to score and they want to win. E todos aqueles que estão vestindo a mesma camisa só têm um desejo e um plano. Eles desejam marcar gol e vencer a partida. But I've also noticed that they all have different responsibilities on the team. Some play offense, some play defense, some play on the right, some play on the left. E eu também noto o seguinte, que cada uma dessas pessoas, como jogadores de futebol, tem responsabilidades diferentes no campo. Uns estão no ataque, outros na defesa, outros jogam no centro, outros na esquerda, outros do lado direito. And when they work together, they can accomplish the goal of winning the game. E quando eles estão jogando juntos, eles podem, então, chegar ao alvo que desejam, que é marcar gols e ganhar a competição. As Christians, we should realize that we are all on the same team. Como cristãos, a gente deveria realmente perceber essa grande verdade. Nós todos estamos no mesmo time. In Acts chapter 4, verses 32 through 34, it says, "All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything that they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them." Lá em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 34, veja o que a palavra de Deus diz a respeito dos cristãos da igreja primitiva, da multidão dos que creram. Era uma a mente
e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. I'm really proud of our church over the past, 18, 20 months, however long this pandemic has been going. Olha, eu quero dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso da nossa igreja através desses, não sei, 1 ano e meio, um pouco mais, enfim, todo o tempo que essa pandemia já tem durado. You have done a pretty good job of trying to take care of each other, and I just want to say thank you. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso no que diz respeito a cuidar uns dos outros, e eu quero deixar aqui o meu muito obrigado. The world needs to see the love of Jesus. O mundo precisa ver o amor de Jesus. And how can they see it? By the way we love each other. E como é que o mundo pode ver este amor de Jesus? Pela maneira como amamos uns aos outros. I really love how it says it in Psalm 133, verse 1. It says, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Veja que maravilhoso o que a Bíblia diz lá no Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. There's two ideas going on here. One is that it's good and we should do it, but the other idea is that it's pleasant. Tem duas ideias aqui dentro desse texto. Uma é que é bom e a gente deve fazer isso. Mas a outra é que é muito agradável, é delicioso viver em união. And I think the idea of this being pleasant is that it kind of produces this pleasant aroma, like a good perfume. E eu acho que essa ideia de ser bom, de ser gostoso, de ser agradável, traz consigo também essa ilustração de que como se fosse um perfume maravilhoso que deixa todo o ambiente com esse ar delicioso. So one more time, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Então eu quero dizer isso mais uma vez. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. And let's pray together. Vamos orar. God, I thank you for the people who have gathered to worship you today. Senhor, eu te agradeço pelas pessoas que se uniram aqui conosco para te adorar hoje. And I pray that you would continue to guide us and show us how to live in unity. Eu oro para que o Senhor nos continue a ensinar e nos guie para que nós possamos viver uma vida de unidade. I pray that we would see that when we are unified, we can do more. Que a gente possa enxergar, Senhor, que quando estamos juntos, unificados, nós conseguimos realmente realizar muito mais. God, I pray that we would see that when we have unity, the world can truly see your love. Que a gente possa ver, Senhor, a sua verdade que diz que quando nós estamos andando em unidade, realmente o mundo pode conhecer o seu amor. And remind us that we need each other. E lembre-nos, Senhor, que nós necessitamos uns dos outros.
God, today we pray specifically for IBNU and a sister church. Senhor, hoje nós oramos especialmente pela Igreja Batista Nações Unidas e as igrejas irmãs. God, today we also pray for Calvary International Church, another church in our city. Também oramos pela Igreja Internacional do Calvário, essa outra igreja que existe na nossa cidade, uma igreja irmã nossa. God, today we also pray for Fellowship Community Church in our city. Também oramos pela Igreja da Comunhão na nossa cidade. God, help us to receive people with open arms, just the way that you receive us. Senhor, ajude-nos a receber as pessoas com os braços abertos, da mesma maneira que o Senhor nos recebeu. In your holy name we pray, amen. No seu nome santo, nós oramos. Amém. I want to thank you for joining us today for Sampa Church Online. Quero te agradecer por você estar aqui conosco hoje na Sampa Church na internet. And if you've been blessed and you would like to help the church bless others, you can find out how to give on the church website. Se você tem sido abençoado e quer saber como abençoar os outros, você pode encontrar como fazer isso lá no website da igreja online. And I want to remind you, I will see you next Sunday in person, 11 a.m. at the Trip Hotel. Também quero te lembrar, encontro com você presencialmente na semana que vem, às 11 horas, lá no Trip Hotel, no domingo.